Galera, eu tô aqui com uma pessoa muito querida, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, não só a pessoa, mas também o profissional, que é esse cara aqui, o Wendel Carvalho. Obrigado pelo espaço, cara. Obrigado. Imagina, eu que agradeço você estar aqui, cara. Primeira coisa, Wendel, para quem não te conhece, talvez tenha alguém aqui que não te conheça, eu acho difícil, mas tem alguém que não te conhece. Fala, primeiro se apresenta, o que você faz, o que você é? Bom, eu sou treinador comportamental, faço isso há 14 anos, já treinei mais de 200 mil pessoas ao vivo, os vídeos no YouTube e nas redes sociais têm mais de 30 milhões de visualizações. E basicamente eu ajudo a pessoa a construir na vida dela um conceito que eu defendo há alguns anos já, que é o conceito da pessoa poder ter uma vida épica, uma vida abundante em todas as áreas. O que é uma vida épica? Uma vida épica é uma vida onde a pessoa possa avançar fortemente e construir a vida do jeito que ela acha que tem que ser, nos termos dela, em 5 grandes áreas. Então, uma vida abundante, uma vida épica significa você avançar fortemente na sua carreira, significa você ser próspero financeiramente, significa você ter saúde, energia, vitalidade, significa você estar num grande relacionamento, significa você estar conectado com uma força maior, uma força espiritual maior, enfim. Então, quando a pessoa consegue entender essas 5 áreas, ela começa a perceber que ela pode avançar em todas elas. E avançar em uma e deixar as outras para trás, a pessoa acaba pagando um preço bem alto por isso. Quando a gente fala das 5 áreas, eu lembro muito de Roda da Vida, Sim. Lembro muito de uma vida equilibrada, né? E eu vejo que muita gente fala comigo coisas do tipo, cara, eu queria fazer academia, mas eu não tenho tempo. Sim. Eu queria me dedicar mais ao meu relacionamento, mas eu tenho que correr atrás de dinheiro. Eu queria ter mais dinheiro, mas eu tenho que me dedicar a tal coisa. Então, parece que sempre existe um trade-off, né? Sempre uma desescolha de alguma coisa e as pessoas nunca conseguem equilibrar todos esses pratos. Sim. E como você treina as pessoas justamente para isso, se você tivesse que dar uma dica para quem está assistindo a gente, se perguntando o seguinte, cara, eu adorei esse conceito, mas eu não vejo como eu consigo equilibrar tudo. A primeira coisa é o seguinte, para você que está vendo em casa, talvez você tenha um negócio, tenha vontade de abrir um negócio, enfim, né? Os alunos que vão na imersão do Conrado já sabem o que vão vender, né? Essa é uma promessa que você faz muito 8 pesos e tal, mas talvez você tenha um negócio seu já, e se você tem, o que eu quero que você entenda? Ou se você quer ascender na sua carreira, você nunca vai vencer o trabalho. Você nunca vai vencer o trabalho. Se te derem 24 horas livres, você vai trabalhar as 24 horas e vai sempre ter trabalho a mais. Então eu descobri isso quando eu estava trabalhando 18, 19 horas por dia. E eu fiz isso durante algum tempo, e eu percebi que aquilo não ia dar certo. Então eu dizia que eu não tinha tempo para nada, absolutamente nada. Nada. Relacionamento, família, saúde, amizades, estudo, nada. E eu comecei a perceber isso, que eu não ia vencer o trabalho. É como alguém que entra para dentro do mar e espera que um dia vai vencer o mar. Não vai, é sempre muito maior do que você. Então a pessoa precisa descobrir mecanismos para ser efetivo, de fato. Não adianta nada o cara acordar 5 da manhã, faz parte do Milagre da Manhã, Clube dos 5 da manhã, aquela coisa toda, acorda super cedo e passa 3 horas vendo vídeo no YouTube, é centralizador, ele não consegue entender as mecânicas que vão fazer o negócio crescer exponencialmente, ele vai dormir à meia-noite para acordar 5 horas no outro dia. Esse cara não foi efetivo de fato, né? Então a ideia é a pessoa descobrir essas mecânicas. Você ensina muito dessas mecânicas quando a pessoa pode ir mais para o online, divulgação do online, isso é uma mecânica. E se você entender isso, você vai começar a colocar esteios na sua vida. Por exemplo, um esteio na minha vida é a academia. As coisas giram em torno da academia. Por quê? Porque eu defini que a parte de saúde é uma parte importante. Então, 11 horas, faça chuva ou sol, eu vou estar na academia. Quer dizer, seria legal o cara definir uma dessas 5 áreas que é uma prioridade ou não? Não necessariamente. Ela pode ter pequenos rituais e rotinas que vão conseguir fazer com que ele se sinta fluindo sem com aquela sensação de cobertor curto. Por exemplo, o cara ele quer fazer o negócio dele dobrar de tamanho. Aí é óbvio que isso exige uma energia, mas isso tem que ter um deadline para acabar. Eu estou fazendo meu negócio crescer, eu estou desconfigurando toda a minha vida para poder crescer. E eu estou há uma década fazendo isso. Está errado. Se for 2, 3 meses, isso é compreensível. Existe uma coisa mais importante durante 2, 3 meses, mas fazer dessa forma durante 2, 3 anos não é salutar, não é saudável. O preço é muito alto, as pessoas vão embora da sua vida, você vai ficar com câncer, não vale a pena. Então é importante a pessoa entender que tem pequenos rituais que ela pode fazer para fazer um negócio crescer e ainda assim conseguir avançar na vida. Por exemplo, todos os dias 1 hora para atividade física. 2 vezes por semana, um jantar romântico, um jantar especial para a pessoa que você ama. Todos os dias 20 minutos de brincadeira com seu filho, ou então corrigir a tarefa do seu filho, um tempo de qualidade com seu filho. São pequenas coisas, sabe? São pequenos marcos, são esteios. Aquele esteio não vai mover, aquilo ali é inegociável.
Porque gente fracassada negocia o tempo todo com ela mesma, né? Gente de sucesso não negocia esse tipo de coisa. Quando você entende essa mecânica de colocar marcos na sua vida e você não negocia aquilo, e você junta isso e entender que você não vai vencer o trabalho, não adianta trabalhar 18, 19 horas por dia, e junta isso, técnicas que você ensina no 8Ps, enfim, de como automatizar mais as coisas, fazer o crescimento ser mais exponencial, a pessoa consegue se tornar milionária, a pessoa consegue crescer e ter visibilidade com o impacto do seu trabalho, a pessoa consegue ver massa muscular aumentar, gordura reduzir, consegue sentir uma paz interior, conexão com o Criador, consegue ter um ótimo relacionamento amoroso. Mas ela não pode abrir mão de algumas coisas. Tá bom, então a dica seria: crie marcos ao longo do seu dia para que você consiga, negociáveis, para que você consiga fluir, sabendo que você nunca vai vencer o trabalho, porque o trabalho invade todos os momentos, minutos, segundos. Exatamente. Que você tem no dia. Ainda mais você é dono do próprio negócio. Se você é um executivo de carreira e tal, talvez você não sinta isso, mas quem é dono do próprio negócio, é isso aí. Eu queria um dia de 50 horas para poder trabalhar. É isso aí. E você vai trabalhar 50 horas e você não vai terminar o trabalho. Nunca zero. Eu descobri que é um videogame infinito. E como que você descobriu? Qual foi a chave? Foi quando eu estava lá trabalhando 18, 19 horas por dia. Eu estava com a minha saúde completamente desconfigurada, a pálpebra do meu olho tremia o tempo todo. O tempo todo eu ficava tremendo assim. Eu fui descobrir que isso era estresse. Entende? E eu percebi que tudo isso, eu falei, tá bom, eu tô tendo essa vida desgraçada agora aqui, essa vida de merda. Vamos analisar meus resultados, porque se os resultados estiverem vindo massivamente, e não estavam vindo. Mas isso foi uma coisa consciente, você analisou conscientemente, porque tem muito de um raciocínio estratégico nisso. E como dizia o Steve Jobs, você conecta os pontos depois que você passa por eles. Uhum. Quando você estava lá no meio, eu gosto muito de ver aqui o dia comum, não foi o dia extraordinário, mas o dia a dia, o dia comum. Você estava lá no meio daquele dia e alguma coisa aconteceu, sempre acontece, é a gota d'água. Né? Eu acho que eu comecei a perceber, você falando, eu nunca tinha pensado nisso, mas você falando, eu acho que foi o fato de eu estar ali tomando, sei lá, minha sexta caneca de café para poder ficar acordado e terminar e a pálpebra tremendo. Eu falei, gente, mas sabe, então, mas eu vou ficar fazendo isso daqui os próximos 5, 6 anos, é essa a minha estratégia? Eu falei, não, isso aqui tá errado. Eu descobri que eu precisava aprender alguma coisa que eu não sabia, porque eu via outras pessoas que estavam conseguindo fazer o negócio crescer, o cara conseguia viajar para a Europa, o cara tinha tempo para a família, o cara falou, mas por que eu não estou conseguindo? Então está escondido atrás de alguma coisa que eu não sabia naquela época. Né? Então é completamente possível a pessoa ter essa vida abundante em todas as áreas, mas ela tem que colocar limites. Você me perguntou antes, né? Até que ponto você está disposto a crescer? Né? Tem concorrentes meus que estão dispostos a crescer até a lua, até o infinito e além. Né? Eu não estou disposto a crescer até o infinito e além se isso invadir os meus marcos. Porque lá atrás eu busquei crescer o infinito e além, invadindo os meus marcos e minha vida foi desestruturando. É mais ou menos a pessoa que ela quer edificar uma área da casa cavando uma outra área da casa, sabe? Vai ruir. É o cobertor curto. Cobertor curto. Puxa, e é o que mais ouço as pessoas falando, cara, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, é difícil, é complicado, meu Deus, eu foco numa coisa, outra coisa. Mas quais são os seus marcos? O que é inegociável? Uma coisa importante que eu falei aqui do dia comum, né? E a minha equipe, ela fala, mas tem que gravar mais stories com a sua vida. Eu falo, gente, minha vida é meio chata, porque eu acordo, aí eu vou pra empresa, aí eu trabalho, depois eu vou pra casa, de vez em quando eu vou com a Cláudia jantar, aí eu volto pra casa, eu durmo, eu acordo, né? Mas isso é o dia comum. E aí a Karina até falou, cara, mas a vida de todo mundo é chata então, porque todo mundo tem essa vida, o mesmo café da manhã, Só que o dia comum, quando você pensa no dia comum, parece bem diferente de quando você vê a postagem do Instagram, em que o cara olha e fala, cara, olha a vida perfeita que essa pessoa tem. É a síndrome da rede social, da mídia social. Olha que vida perfeita, olha que vida incrível. Só que em torno daquele momento que foi tirar a foto, tem um dia comum. Tem um dia comum que você acorda, você faz as coisas, toma um café, às vezes você fica resfriado. As pessoas acham que eu não fico resfriado. As pessoas acham que eu não durmo. Mas esse é o negócio, aí você vai fazer um vídeo, gente, olha só a cor da minha coriza, olha aqui, olha, eu tô gripado, ninguém vai fazer isso. Exatamente. Entende? Mas me conta o teu dia comum. Como é que é o teu dia comum? Cara, você acorda, você vai lá, você come, então... O dia comum, não é viagem, não é... Sim, mas basicamente o dia comum. Eu defini que para minha vida épica significa, um dos elementos da minha vida épica, e a vida épica significa você definir o que você quer para sua vida e você viver isso. Talvez a vida épica da pessoa que está vendo esse vídeo é ter uma Porsche e viajar pelo mundo,
Talvez é ter uma casinha na praia com 2 cachorrinhos e tal, mas ela definiu isso consciente. Pronto, a vida é a época dela. Ela conseguiu conquistar o que ela queria. Na minha visão de vida épica é acordar quando o sono acaba e não quando o despertador toca. Eu demorei alguns anos para construir isso, mas hoje eu acordo quando o sono acaba, por volta de 7h30 da manhã, algumas vezes 8 da manhã. Eu vou, tomo banho e tudo, a gente desce, o café da manhã está pronto. Porque eu tenho uma pessoa que me ajuda, a gente tem uma pessoa, né, que ajuda a gente, que é a nossa secretária, e o café da manhã está pronto, o café da manhã é saudável. Então outra coisa que eu não abro mão, tomar café da manhã em casa, tomar café da manhã saudável, 20, 30 minutos na mesa sem abrir mão disso daí, esse é um outro marco. Aí eu vou pro meu escritório, que é em home office, uma das coisas da minha vida épica também é não pegar trânsito. Lembrando que eu demorei alguns anos para construir isso. As pessoas falam, ótimo, então eu vou fazer um estalo e eu vou construir isso daí. Então eu vou para o meu escritório e ali eu vou gerenciar meu time, que as pessoas trabalham todas à distância, trabalham em home office também. Eu vou gerenciar as demandas que tem, as demandas dos projetos, as demandas de vídeos, as demandas de eventos, as dinâmicas de demanda de atender cliente. Trabalho no meu escritório até 11 horas. Pré-treino, a gente toma pré-treino e vamos para a academia. Pego o carro, a academia fica... Quantos quilômetros de casa? 1 quilômetro? 1 quilômetro, né, de casa. A gente entra no carro, vai para a academia, chega lá, treina 1 hora, fone de ouvido, sem pensar em problema, nada, presença de novo. Perdão. Sai de lá, volta para casa. No que volta para casa, o almoço está pronto. O almoço saudável, outro marco, não abro mão disso, come em casa, almoço saudável e tal. Termina de comer o almoço, a gente senta no sofá, cafezinho expresso, e aí trabalho de novo focado nas coisas mais importantes. Bem Pareto mesmo, assim. Quais são as pouquíssimas coisas que eu tenho que fazer, eu e minha equipe, que vai dar mais muito resultado. E aí, ali nesse período da tarde, seria acompanhar a estratégia que a gente está utilizando para poder vender os nossos produtos, acompanhar a estratégia de divulgação do que a gente faz, liderar os times que eu tenho, desde time financeiro, time de eventos, time de criação de conteúdo, enfim. E aí isso se estende até 7, 8 horas da noite, né, mano? Por aí. E aí quando esse momento ali que eu sei que eu tenho que parar, mas a mente queria continuar, só que eu sei que se eu não fizer isso, se eu não parar naquele momento, eu vou afetar Vou dar um grito aí, vai. Uou! Cara, minha mulher tá ali. Se eu não parar esse horário, eu sei que eu vou afetar meu relacionamento. E eu não quero errar nisso de novo. Então esse é um outro marco. Porque eu percebo que eu preciso estar bem, a energia da minha vida em todas as áreas precisa estar bem para que eu consiga fluir, né? Aí, 8 horas a gente faz um jantar ali, Karina fazendo um jantar saudável, eu sentado no balcão, a gente conversando, muitas vezes a gente abre um vinho, se o dia foi super bacana a gente vê um Masterchef, a gente vê uma série no Netflix, eu não sei, mas tem um momento nosso ali, e aí a gente vai dormir por volta de 11h30, né? 11h30, meia-noite, a gente foi pra cama. Então isso seria um dia comum. E é um dia comum que todo mundo pode ter. Exatamente. Porque eu vejo que muitas vezes a mídia social, o Instagram, principalmente hoje, traz a armadilha de que a vida desse cara... É uma vida editada aquilo lá, né? É isso. É a vida extraordinária todo dia. Eu me lembro que você falou no evento do Equipage Live, eu dei muita risada, que gente, mas eu não vou pedir pra, fazer a tapioca épica, né? Vamos lá, vamos acordar e vamos... Não tem essa energia em casa, não é assim. E tem muitos dias que a gente não tá bem, tá tudo bem. Isso, exatamente. E é isso que é importante você que está assistindo entender. Não existe o tempo todo a vida extraordinária, o cara todo dia no Porsche, o cara todo dia... Isso é coisa de filme, né? Sim. É aquele filme de 2 horas que tem que botar a maior quantidade de vida ali e parece que o cara não dorme, o cara não faz nada. Não existe isso. Existe o dia comum. E o dia comum, sendo um dia em paz, e o que você me contou aqui foi um dia em paz. Foi um dia legal, um dia tranquilo, um dia, cara, eu tô bem, a gente pode abrir um vinho, às vezes não, às vezes a gente vê um filme, mas existe uma rotina que é uma rotina serena. E o que eu acho legal, por exemplo, nessas janelas de trabalho que eu coloquei, o que é muito bacana, eu demorei a entender, eu me concentro em pouquíssimas coisas que vão me gerar mais resultado. E são coisas extremamente prazerosas. Então, assim, é um tesão trabalhar muita coisa. Eu passo muita coisa para as outras pessoas, foco no que realmente é core, no que realmente é núcleo. Algumas pessoas eu terceirizo, pessoas que são da minha equipe, passo pessoas da minha equipe. Outras pessoas são pessoas que são freelancers, pessoas que estão fora da minha equipe e eu posso pagar para isso acontecer. Mas eu me concentro em pouquíssimas coisas, porque muita gente que está vendo esse vídeo deve ter esse mesmo defeito. Eu tenho um defeito que eu sou muito bom para aprender as coisas. Isso no primeiro momento parece uma dádiva, isso é uma desgraça. Porque você fica querendo aprender tudo e aí outro dia o cara sentando comigo, né, um consultor que eu tenho XP Investimento e tal,
O XP não está patrocinando esse vídeo, tá? E aí eu falei pra ele me explicando todas as debêntures. Eu falei, cara, eu não quero aprender isso agora, pelo amor de Deus. Eu não quero aprender isso nesse momento, talvez mais pra frente. Eu só quero que você aplique e eu vou ver o ROI que isso me dá depois. Eu não posso aprender isso, porque se fosse antes, não, vai me falando tudo, eu já vou anotar que eu vou aprofundar a pesquisa sobre isso. Isso, no primeiro momento, é uma dádiva, mas depois vira uma desgraça. Depois vira heurística de confirmação, né? Eu sou bom para aprender, então eu quero aprender mais ainda para provar que eu sou realmente bom, né? Horrível. E uma coisa que eu sempre vejo é que, uma coisa que eu falo muito também, a gente estava até conversando lá em cima, que a empresa é a tua maior ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porque eu achei incrível quando você falou isso. Ela é muito pesada, uma empresa sempre é muito grande e ela puxa de dentro de você com muita força aquilo que você tem que mudar para fazer aquela empresa andar. E a empresa é um organismo vivo. Enquanto você não dá aquilo que ela está pedindo para você, ela não sai do lugar. Ela fica teimosa. Enquanto você não entende o choro dela, é um bebê. Quando você entende o choro daquela empresa, você entrega aquilo que ela precisa, ela sorri e aí ela te devolve em lucro, te devolve em felicidade, realização, crescimento, etc. E por que isso? Porque a gente está sempre olhando o seguinte, cara, eu quero que a minha empresa seja aquela empresa ali. Só que a gente não sabe ainda qual é essa batalha. O que você está fazendo agora é forçando-se a se desenvolver a partir de novas batalhas que você colocou como meta e você não tinha brigado ainda. Exatamente. Então, se a gente fosse pegar uma metáfora, imagina só que eu sou um levantador de peso, um weightlifter, e eu sei que eu consigo fazer um agachamento com 200 quilos. Só que para eu ir para a Olimpíada eu preciso fazer pelo menos 305 quilos. E eu vou começar um treinamento para isso. Então, eu já estou começando o fortalecimento de tendões. Já estou fazendo um tipo de treinamento que é para trabalhar fibras vermelhas e fibras brancas de forma diferente dentro do músculo. Então, eu estou trabalhando isso para que eu consiga chegar lá na frente. Nesse volume. Legal. Então é isso. Hoje a gente vê o Wendel já é uma figura grande, muita gente conhece, já chegou num ponto em que o cara que está assistindo a gente, e fala isso de mim também, fala, pra você é fácil, você já tá aí, tá? O Wendel já faz evento, milhares de pessoas e tal, mas o que esse cara não sabe é o quanto de grama a gente já comeu lá atrás. A gente está falando disso agora. Para a gente estar aqui, dando risada e tal, e com os nossos desafios, mas em outros tipos de desafio, né? E esse cara tende a terceirizar o talento, a terceirizar a responsabilidade que ele tem de crescer. Então ele fala, mas para ele é fácil porque ele é barbudo, eu não sou barbudo. Para ele é fácil porque ele, sei lá, fez engenharia, eu não fiz engenharia. Qualquer coisa. Agora, vamos voltar lá atrás, naqueles pontos de virada em que, naquela que você olhou e falou o seguinte, cara, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se estou no caminho certo, aqueles pontos de dúvida, de falta de crença. Como que você, porque todo mundo tem isso, quem está assistindo a gente também tem isso, e em várias áreas da vida, o que você fez para você sair desse ponto de dúvida e chegar no ponto que você está hoje? Quais foram as estratégias mentais? Qual foi uma das coisas que eu falei quando você não tem opção, é a melhor coisa, porque você não tem opção, vai embora, né? Não chame de herói aqueles que não tiveram opção. Exatamente, né? Concordo. Então, o que foi? Qual foi a virada de chave? Assim, foram muitas coisas, deu muito errado, eu já quebrei algumas vezes, eu já tive equipe em 6 estados, 76 pessoas, e eu não conseguia ganhar dinheiro, e aí eu ia começando o negócio e parando, Só que qual que é a grande questão, né? Tem um pensamento do Tony Robbins que ele aprendeu com o Jim Rohn, que eu gosto muito, já estudei com o Tony 4 vezes e tal, eu sabia que aquilo ia me gerar impacto, ia me gerar missão, ia me gerar dinheiro... Mas você tinha a crença de que você ia chegar. Sim, eu não sabia como. Eu quero antes. Eu quero o momento da dúvida. Lá atrás. Sim, já teve momentos onde quando eu cheguei para minha mãe, por exemplo, eu ainda morava com ela, eu estava ali naquela vida adulta começando a acontecer e tal, e minha mãe toda orgulhosa porque eu era gerente de um grupo de faculdades, de um grupo de gerente de compra, de um grupo de faculdade, ela toda orgulhosa, falei, mãe, eu descobri que eu quero ser treinador comportamental. Minha mãe falou, que porra é essa? O que esse negócio faz? Minha mãe não conhecia nenhum treinador comportamental, minha mãe nunca tinha lido um livro sobre isso, nunca tinha lido um evento. Eu estava falando para ela do deserto, olha lá o oásis no deserto. E aí ela começou a falar, não, tá errado, você não tem que fazer isso, você já tem segurança, você já tem tudo isso. E o que foi acontecendo é que as pessoas ao meu redor, quase todas elas, as pessoas falavam que aquilo era uma loucura. Então naquele momento
eu tive extrema dúvida se eu devia seguir aquilo ou não. A partir desse momento, você teve a dúvida. O que aconteceu na sua mente para você vencer a dúvida e continuar caminhando? Cara, olha, eu acho que era o que eu estava lendo na época, eu acho que era o que eu tava começando a estudar na época, sabe, os vídeos que eu estava vendo na época, que eram fita cassete para DVD, acho que fita cassete para DVD, aquela transição ali e tal, era aquele tipo de coisa que eu estava vendo, e aquilo foi solidificando a minha crença de capacidade. Você estava se alimentando para que você vencesse o ambiente. Exatamente. Então, assim, eu percebi que aquilo foi muito forte. Então, foram acontecendo eventos na minha vida desde então que foi mostrando o poder que eu tinha, sem acreditar nele. Mas eu fiquei atento a esses momentos que foram aparecendo. As evidências. Evidências. Então, um exemplo disso. Eu fui lá e falei, poxa, a minha primeira palestra não foi gratuita, foi paga a primeira palestra que eu dei na minha vida. Eu fui lá, fiz o folder da palestra, fiz a arte, imprimi, saía de noite vendendo para os lojistas do shopping. E eu enchi uma sala de 70 pessoas. Na época era R$20 a palestra, eu ganhava DVD, tinha coffee break, tudo, não deu lucro nenhum. Mas eu botei 70 pessoas e aí o que aconteceu? Minha crença de capacidade, eu consegui vender. Minha crença de capacidade, eu consegui entregar. Aquilo foi solidificando como se eu tivesse um músculozinho nascendo e minha mãe podia falar o que fosse, a gente podia falar o que fosse, mas eu li. Você tinha evidência. Eu aprendi a fazer para 70 pessoas, né? Então isso foi acontecendo. Aí entrei para uma empresa de consultoria que tinham vários treinadores, eu era o mais fraco, eu era o júnior do júnior do júnior. E aí depois de algumas semanas lá dentro, aconteceu que, isso foi outra coisa que foi um marco em relação à minha competência, né? A principal treinadora da empresa, né? O Banco do Brasil queria contratar essa treinadora para 2 eventos, um em Cuiabá e um em Rondônia, né? Em Porto Velho. E tinha que ser ela, só que ela tinha agenda só para uma data. Então aí a empresa falou, tem o seu treinador aqui, tem esse cara aqui e tal, né? E aí eles ficaram meio assim e fecharam. E aí eu fiz a turma menor em Porto Velho e essa treinadora iria fazer a turma grande para 600 pessoas em Cuiabá. Eu fui e entreguei em Porto Velho como se minha vida dependesse daquilo. Foi assim a palestra que eu me preparei mais, entreguei. E aí o pessoal falou assim, olha, a gente não quer outra treinadora no evento de Cuiabá, a gente quer repetir o mesmo cara. Aquilo foi de novo esse impulso eu dou conta, cara. Você falou uma coisa importante, uma palavra que eu gosto muito. Eu me preparei. Muito. Como se aquilo fosse a minha vida. Eu vi uma reportagem, uma entrevista, na verdade, de uma treinadora, ela é descendente de alemães, e perguntaram para ela, tinha um contexto aí, perguntaram para ela, nossa, mas os seus filhos não se atrasam para almoçar, e sempre almoço com vocês não se atrasam, crianças menores, né? Como é que você consegue isso? Ela olhou e falou o seguinte, mas não existe a possibilidade de eles se atrasarem. Não, mas como é que você consegue isso? Não existe. Na Alemanha não existe isso. Não existe a possibilidade de você chegar atrasado. Não existe isso. Ou seja, quando não existe a possibilidade, você nem negocia com ela. Eu falo de negociar com a mediocridade. Você não negocia com a mediocridade, porque ela não existe. Não existe possibilidade. Ou seja, não existia a possibilidade daquela parecer ruim. Não existia. Não tinha. Pode ser que eu não conseguisse atingir a expectativa do público, mas eu tinha certeza que eu estava fora da curva naquele dia, fora da minha curva, pelo menos. Isso, você estava se preparando, como você estava pensando aquilo, e você estava lá e falou, cara, eu vou fazer o máximo e vou passar um pouquinho ainda. Se o meu máximo for abaixo da expectativa do público, paciência, ok, mas cara... Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle, mas eu vou fazer tudo. E muitas vezes a gente fica muito mais focado, e eu estou falando para você que está assistindo a gente, eu não sou bom o suficiente para que aquela pessoa ache, para que aquele público vai pensar, só que você não tem controle sobre isso. É o teu máximo. Entrega tudo que você puder. Quando eu estou numa imersão, eu entrego tudo. Não sobra nada. Não se economize. Não se economize. Não sobra nada. E se o meu máximo for suficiente e as pessoas gostarem, ótimo. E se não for, ok, vamos preparar mais. Essa questão de preparação, de entregar o máximo, para mim é muito crucial, assim. Sim. E foi isso que você falou nessa frase e é exatamente isso que eu quero passar para as pessoas. Cara, se entrega, se doa. Tem uma frase que eu gosto muito que é quem não serve, não serve, né? Cara, quem não serve, não serve. Se doa de um jeito assim, de uma brutalidade absurda. Porque aí, se o teu máximo superar em muito a expectativa da pessoa, aí você vai ser reconhecido. E aí você vai para a Palestra de Brasília. Não vai ficar só em Porto Velho. Exato. Você falou do Protagon, fala um pouquinho do Protagon. Cara, o Protagon
é a minha alma, é o meu coração, é o que eu posso entregar de melhor para as pessoas que estão dentro do Protagon hoje. São 3 dias que a pessoa vai lá para reprogramar de fato a mente dela e condicionar a mente dela para o sucesso em 5 áreas, que a gente falou no começo, né? Como é que eu posso fazer para avançar forte na minha carreira, como é que eu posso fazer para trabalhar minha mentalidade para ser próspero financeiramente, como é que eu posso fazer para ter saúde, energia, vitalidade ao longo do dia, um relacionamento amoroso, entendendo os padrões psicológicos de um relacionamento amoroso e me aproximar mais do Criador, sem falar de religião nenhuma. Então essas 5 áreas, o evento ele cobre isso, com dinâmicas de alto impacto. O que significa uma dinâmica de alto impacto? É uma dinâmica onde você vai ser levado com todo um processo de técnica por trás, de ciência por trás, para que você tenha uma mudança acelerada naquele momento. Então é muito comum, por exemplo, o que acontece com a pessoa? É muito comum, a pessoa sai do evento e ela resolve ter coragem para abrir o próprio negócio. Ela sai do evento e ela emagrece 20 quilos. Ela sai do evento e volta a falar com os pais, que ela tinha uma relação terrível com os pais e volta a falar com os pais. Ela sai do evento e descobre que ele era um homem feminino e por isso ele era dominado pela esposa. Ou então a esposa descobre que ela era muito masculina e por isso que ela tolhia e podava o marido demais e o relacionamento não tinha mais atração física. O relacionamento era super confuso. Ou então a pessoa vai lá e desenvolve um senso de mindfulness, de viver o presente, de gratidão que conecta ela imediatamente ao Criador. Então tudo isso é feito dentro do evento, é complicado explicar porque são dinâmicas de alto impacto. A gente faz turmas acima de 1000 pessoas, então espero que vocês possam ir em algum momento. O link vai estar aqui embaixo do vídeo. Muito bom, tá bom? Muito bom. O que você gostaria de deixar de recado para quem está? Olha, independente de onde você esteja na sua vida hoje, independente do momento que você está vivendo, independente se você tem pessoas ao seu redor, seus amigos, se essas pessoas não têm um estilo de vida que você quer ter, não acredite que aquilo é algo normal. Sabe, por mais que você esteja cercado de pessoas que são quebradas financeiramente, que são obesas, que são infiéis, que trabalham um trabalho que elas odeiam, não ache que isso é normal. Você pode ter uma visão completamente diferente de vida e você só precisa aprender algumas coisas para construir esse estilo de vida. Isso pode ser comum, mas não normal. Não pode, exatamente. Pode ser comum, mas não é normal. Então não desista de construir uma vida abundante, uma vida épica para vocês. Muito bom, Wendel. Obrigado, meu velho. Excelente. Obrigado. Valeu. Obrigado.